Vivo, tem alguém já? Não. Não, pode ficar. Não, esperar quando entrar alguém aí, você me avisa. O primeiro recado é sobre a ansiedade. Vamos falar sobre a ansiedade. Já vamos começar. Caso eu esteja saindo, tu me dá um toque pra eu... Pode deixar que eu fico interagindo com vocês o tempo inteiro. Pode começar. Entrou alguém? Não. Ainda não, pode ir. Galera, então estamos começando mais uma live. Meio-dia em ponto. Hoje a gente está aqui com o Vitor Borba, que é psicólogo, como vocês provavelmente viram no anúncio da live. Hoje nós teremos esse bate-papo a respeito de alguns fatores mais relacionados à parte mais da psicologia do esporte e da psicologia de forma geral, que também não dá para fugir disso quando a gente vai falar sobre a prática do esporte, a prática de qualquer exercício físico. E como sempre, eu vou destacar aqui quais são os tópicos que a gente vai tratar hoje. Se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês tiverem qualquer sugestão, algo que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, algo que o Vitor respondesse a vocês que seja mais específico, é só vocês mandarem um comentário aí que a Isa avisa a gente aqui e a gente vai responder na medida do possível, tá? Então, o primeiro tópico, fatores positivos do exercício físico no perfil psicológico do praticante. Motivação e performance. E por último, mentalidade e competição. Então, primeiro eu gostaria que o Vitor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ele, sobre a formação, sobre a atuação profissional. E gostaria de agradecer também por você ceder aí o seu horário de almoço para participar da nossa live e poder enriquecer cada vez mais as nossas mídias e enriquecer com conteúdo aí o nosso Instagram e logo em seguida nosso YouTube. Show de bola. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, né, todos aí. Agradecer o convite, então, né, muito obrigado aí. Fiquei bem empolgado quando entrou em contato comigo. Eu acho que é uma oportunidade bem bacana a gente explorar, né, no meio do exercício físico, enfim, como a psicologia e o que a psicologia tem a contribuir. Então, eu sou psicólogo, né, clínico, trabalho com atendimento psicológico para adolescentes e adultos, né? Ainda não estou trabalhando com crianças, porém pretendo iniciar em breve. Também trabalho com palestras, né, na área de saúde mental, de prevenção à saúde mental. Então, empresas, organizações, escolas, costumo levar também palestras para estar contribuindo com o pessoal. E também trabalho no jardim de infância, né? Então, isso é um pouquinho de mim, né? Eu acabei me formando ano passado, estou iniciando então ainda, né, nessa área da profissão e tudo mais, e com vários desafios aí. E a área do esporte é uma área que me chama bastante atenção, então acho que vai ser uma conversa bem produtiva e bem bacana. Com certeza. Muito bom. Então, galera, todo mundo sabe que muitas vezes na prática do esporte, quando eu quero fazer alguma mudança corporal, quero fazer alguma mudança física, muitas vezes o que me bloqueia são alguns fatores emocionais, como falta de autoconfiança, como às vezes vergonha que eu tenho de estar em grupo, às vezes eu não estou com o meu corpo da forma como eu gostaria, estou acima do peso, não consigo fazer os exercícios da forma como o grupo está fazendo, enfim, são vários fatores, né? De que forma que o exercício físico ele vai atuar nessa interação, né? A gente sabe que tem interações emocionais e interações hormonais que fazem com que o exercício físico ele tenha benefícios, né, dentro da parte psicológica do praticante. Então, o que você pode trazer para nós a respeito dessas interações e desse perfil psicológico positivo para o praticante do exercício físico, né, independente da modalidade que o praticante escolheu? Bom, na minha visão, acho que a questão principal assim, do exercício físico do praticante, né, seja ele um atleta, né, profissional, um atleta de alta performance ou um praticante, né, no dia a dia ali, como um estilo de vida, é a questão dos benefícios à saúde mental, né? Então, a saúde mental ela ainda é um pouco desconhecida, né? Muita gente pensa em saúde e pensa logo na saúde física, né? Então, porém a gente hoje entende que a saúde na verdade é um conceito muito amplo, muito maior do que simplesmente a ausência de doença. Então não é porque eu não estou com uma doença que eu tenho saúde, né? A gente entende hoje que a saúde na verdade ela é um estado de bem-estar,
né, amplo que envolve várias áreas, por exemplo, a área física, mental, fisiológica, a parte social também, que contribui muito importante. Isso tudo então forma também a saúde mental. E o exercício físico, ele contribui diretamente, né, como tu falou, tanto na parte fisiológica quanto na parte física e psicológica do praticante. Então a gente tem, por exemplo, estudos mostrando que a prática de exercícios físicos ela é tão eficaz quanto um medicamento, por exemplo, para tratar alguns transtornos mentais, como o caso da depressão. Sim. Então a depressão, por exemplo, pacientes que acabam iniciando uma rotina de atividade física, eles conseguem ter resultados semelhantes ou praticamente iguais aos resultados de muitos medicamentos. Então acho que o fator principal, né, que o exercício contribui na questão psicológica é o fator da saúde mental. Sim. Então, como você vai se sentir, né, uma pessoa que ela está com saúde mental prejudicada, ela dificilmente vai ter prazer nas atividades, ela não vai ter ânimo, vontade de fazer as coisas, ela vai estar enfrentando situações onde ela vai se sentir atolada, presa, não vai conseguir estabilidar. E tendo uma boa saúde mental, né, casada ali com exercícios físicos, a pessoa ela tende a reagir muito bem assim. Sim. E ontem mesmo, né, você colocou um post sobre a respeito da depressão, né? Eu até compartilhei meus stories lá. Então naquele post, se você olhar ali de forma rápida, tem alguns sintomas, né, da depressão. E a depressão é uma doença que ela vai ter alguns sintomas que são muito físicos, né? Por exemplo, a falta de sono, irritabilidade, falta de apetite, e alguns sintomas são bem emocionais, né? Que é a tristeza, a pessoa sente tristeza do nada, a pessoa às vezes está muito eufórica e daqui a pouco ela está muito triste, né? Pensamentos. Exatamente, acaba tendo insônia. Então você percebe que o exercício físico ele vai contribuir, né? É lógico que acredito que nós estamos falando de casos leves, né? De depressão, não são depressões severas, né? Para depressões severas, o tratamento como qualquer outra doença, mas o tratamento ele precisa ser, né, diretamente proporcional. Mas o exercício físico, por exemplo, a pessoa depressiva, muitas vezes ela tem pouca autoestima, né? Ela não se sente bem com aquilo que ela vê, com aquilo que ela mostra quando ela está em sociedade. Então o exercício físico ele vai contribuir por quê? Porque você começa a ter um convívio com pessoas que têm talvez os mesmos interesses que você, sim, talvez as mesmas dificuldades, e pessoas que vão te mostrar que é possível, né? Talvez eu tenha a mesma dificuldade que você e eu consiga realizar, e você vai olhar e vai falar, pô, ele tem praticamente a mesma idade que eu, ele tem 2 braços, ele é saudável tanto quanto eu também consigo fazer aquilo. Então você acaba melhorando a sua autoestima, você acaba melhorando a sua autoconfiança, gostando mais daquilo que você vê, e isso traz um benefício muito grande em relação àquilo que de dentro para fora eu entendo como, né, o Davi, ou você entende como o Vitor, e qualquer pessoa vai entender, né, como ela de dentro para fora. E qual que é o tempo? Existe algum estudo que diga do tempo de prática, quais são os principais fatores que fazem com que o indivíduo interrompa essa prática e quais são os fatores importantes de combater para que eu não interrompa a minha prática? Por exemplo, o benefício vai ser gerado a partir de 2 semanas ou 3 vezes por semana, ao longo de 2 meses eu começo a perceber esses benefícios. E quais são os fatores que eu devo combater para que eu não abandone a prática do exercício, para que eu consiga ter todos esses benefícios e que eu consiga, né, realmente ter uma melhora que ela é crônica e não uma melhora aguda, né? Por exemplo, eu vou treinar e me sinto bem, mas no dia seguinte eu já acordo mal de novo, acordo depressivo e não vou mais treinar porque eu estou desanimado, né? Então, quais são as alternativas talvez e quais são as ações que eu devo tomar quando essa depressão, esses momentos de ansiedade batem? Sim. Então, a gente tem que pensar que, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de um ser extremamente complexo. Então, tu funciona totalmente diferente de mim. É assim como a gente não pode pegar uma receita de bolo e aplicar no ser humano e falar, isso aqui é o que tu vai fazer, é o que vai dar certo, é o que vai te dar resultado em tanto tempo, né? Promessa de resultado rápido, como a gente tem no mercado hoje em dia. É complicado. Então, a gente vai pensar o seguinte, vamos pensar uma pessoa que ela é saudável mentalmente, porém
como toda pessoa saudável, ela tem estados de humor melhor, estados de humor pior. Tem dias que você vai acordar e você realmente não vai ter vontade de sair da cama, e isso não quer dizer que você está com depressão ou está sofrendo uma crise de ansiedade. Não, muitas vezes é o teu estado de humor que naquele dia não está bom, enfim, né? Dependendo das circunstâncias do teu dia a dia, dependendo até do clima. Né? Tem pessoas que acordam, olham um dia como hoje, chovendo, e acabam tendo preguiça, enfim, né? Não consegue sair da cama. Sim. Então, vamos dizer que uma pessoa que ela é saudável mentalmente, então, porém ela não tem um hábito de prática esportiva. Vamos dizer que essa pessoa ela inicie, né, vamos lá, foi fazer crossfit, começou numa atividade física, o benefício no humor da pessoa, no dia mesmo, ela já vai perceber. Porque a produção hormonal já acontece na prática. Exatamente. A gente vai ter ali a questão da liberação de neurotransmissores, a dopamina, endorfina, enfim, N neurotransmissores que vão ser liberados ali, que vão atuar diretamente no humor da pessoa. Então, no mesmo dia que a pessoa praticou um esporte, né, ela já sente uma sensação mais leve, ela já fica mais calma, mais tranquila, né? Ela conseguiu externalizar, talvez, né? A gente tem uma carga de energia diária para consumir, para ser gastada, e a pessoa que acaba não praticando uma atividade física, ela economiza isso e de alguma maneira isso vai ter que sair. Então, ela precisa extravasar aqui. Exatamente. Então, por exemplo, se ela vai começar a ter dificuldade com o sono, o humor dela vai começar a ficar prejudicado, até o apetite pode ficar prejudicado, por conta da falta dessa iniciativa aí de estar e fazer as coisas. Isso não é uma pessoa, como eu estava falando, que está num estado saudável ali, mentalmente. Não necessariamente fisicamente, porque ela pode ser sedentária, né? Sim. Mas mentalmente ela está estável. Agora vamos pegar um caso um pouquinho já mais amplo, assim, né? No caso da depressão. Como tu falou ali, a depressão leve, né? Bom, talvez a pessoa entre ali e já consiga ter uns resultados bem bacanas. Então, assim, é interessante que na clínica eu tenho alguns casos de depressão, né? Infelizmente a depressão ela é cada vez mais comum no nosso meio, e até tem estudos nesse sentido de que até 2030 a depressão ela vai ser a doença mais comum no mundo. Então isso é algo a se pensar, né? O que a gente está fazendo, qual que é o nosso ritmo, a nossa rotina de trabalho. Cobrança muito grande. Exatamente. O que está acontecendo conosco, né? Para a gente estar adoecendo como sociedade. Então eu tenho casos, né, de depressão de pessoas que até não praticavam nenhum tipo de exercício físico. Justamente, muitas vezes, por conta da depressão. Porque a depressão, ela não é simplesmente uma tristeza, né? A depressão, ela é uma questão muito ampla, como tu falou. Vai trazer irritabilidade, vai trazer perda de vontade de fazer as coisas. E eu acho que esse é o principal fator que afasta a pessoa deprimida, por exemplo, de uma atividade física. Justamente porque ela vai precisar tirar uma motivação para fazer um exercício de onde ela não está conseguindo. Então, é comum o caso de pessoas depressivas, por exemplo, perderem a vontade de fazer as coisas que elas mais gostam. Né? Se eu perguntar para ti hoje, Davi, o que tu mais gosta de fazer na tua vida? Sei lá, praticar exercício? Talvez? Eu acho, está entre as três, mas acho que é praticar exercício, comer e cozinhar. Aí, ó. Então, imagina um quadro depressivo onde tu perdesse a vontade de fazer até isso. As coisas que tu mais gosta, as pessoas iam olhar e falar, meu, o Davi gostava tanto de cozinhar, mas não tá mais cozinhando. Por que, Davi? Não sei, né? Perdi a vontade. Então, isso é um fator bem dominante nas pessoas com depressão, que acaba afastando ela das atividades físicas. Fora a questão do isolamento social, que a pessoa acaba tendo muito sentimento de solidão, né? Então, é difícil para ela estar num meio diferente, tá? Como tu falou lá, numa academia, estar num grupo onde ela possa interagir. Porém, é justamente isso que vai fazer com que ela dê um up, né? um início aí. Então, como eu estava falando ali de casos que eu acompanho na clínica, eu tenho caso de que em depressão grave, com uma semana de prática de atividade física, né, regular, ali, 3 a 4 vezes por semana, o paciente já reagiu muito bacana. Então tu percebe já quando a pessoa chega no consultório que ela já entra com uma roupa diferente, ela já está com o cabelo diferente, né?
né? A fisionomia muda muito, né? Exatamente. O sono, né? A questão principal, assim, eu acho que é o sono de uma pessoa que ela não dorme, ela não recupera, ela não vai ter um estado de humor bacana, ela não vai estar disposta a praticar atividade física. E quando tu pratica atividade física, tu já chega cansado, já vai dormir bem, Sim, né? a sensação de prazer que causa, né? O exercício. Então, vocês percebem que, mais uma vez, nós já trouxemos fisioterapeuta, nós trouxemos outros profissionais de educação física, nutricionista, e hoje nós estamos aqui com um psicólogo. E mais uma vez a gente cai em um ponto que é fundamental, que é a interação. Né? A interação de vários fatores. Então, por exemplo, você percebe que a primeira fala do Vitor, ele disse que a saúde não é simplesmente a ausência de doença. Né? Então, é uma interação de fatores. Você tem que ter a saúde mental, você tem que ter a saúde física, né? A saúde fisiológica e a saúde social também. Então, às vezes, eu estou muito bem mentalmente, mas você não tem nenhum tipo de convívio social, você não convive com amigos, você não sai, você não pratica esportes, você não tem pessoas que te cercam, né? Que tenham os mesmos interesses, às vezes que tenham interesses diferentes, mas que gerem uma discussão, que façam você crescer, né? Com essa opinião diferente. E aí depois a gente começa a perceber que a prática do exercício físico, dentro desses benefícios psicológicos, também traz uma interação de fatores. Por exemplo, a depressão, né, ela causa um déficit de sono, ela causa um déficit de apetite. Então, se você dorme mal, você provavelmente vai acordar no dia seguinte indisposto. Se você acordou indisposto, dificilmente você vai praticar um exercício físico. Se você não pratica um exercício físico, você vai ter pouca preocupação com a tua alimentação. Então, só que são 4 fatores que vão limitar muito, né, a tua saúde de forma plena. Sim. E muitas vezes, infelizmente, o exercício físico ele cai dentro das opções das pessoas, que é aquela descartável. Né? A pessoa, eu treino crossfit, eu treino musculação, no caso do Vitor ele treina jiu-jitsu. Então, muitas vezes, infelizmente, a primeira alternativa que a pessoa tem, tipo, tive uma quebra lá financeira. Por algum motivo, eu perdi um contrato, alguma coisa assim, e vou ganhar um pouquinho menos. Estou de mudança e vou gastar um pouquinho mais na minha mudança. A primeira coisa que a pessoa pensa em cortar é aquilo que gera muitos benefícios, que é o exercício físico. Né? E você percebe o quanto isso não faz o menor sentido, porque muitas vezes você vê a pessoa, eu parei de treinar, por que você parou de treinar? Estou sem tempo, estou sem dinheiro, mas cerveja no final de semana inteiro, né? Balada de sexta até, então, se você for parar para analisar, né? Até é uma crítica mesmo, que você saiu, né? Se você sair das 10 à meia-noite, com certeza absoluta você vai gastar mais de R$200. Se você tomar 2 cervejas, se você comer um sanduíche, for com a tua esposa, ela comer um sanduíche, tomar uma cerveja e um refrigerante, já foi R$200 e é mais do que a mensalidade de muitas modalidades, né? Então, prestar um pouquinho mais atenção, né? Isso que o Vitor falou, realmente existem vários estudos, existem alguns apontamentos, né, que dizem que a depressão vai acometer cada vez mais pessoas. E isso está diretamente relacionado às nossas escolhas, né? Sim. A forma como a gente conduz a nossa vida, a forma como a gente cobra os nossos resultados, os resultados das outras pessoas, eles interferem muito na nossa saúde mental. Exatamente. Algo mais em relação aos fatores? Acho que a gente vai continuar falando sobre isso, vão surgir mais. A questão dos fatores ali, né? A gente pode destacar ainda, a gente falou um pouquinho sobre a depressão, né? Então, mas a gente pode pensar em outra questão de um transtorno, por exemplo, que é a questão da ansiedade. Então, muita gente tem, né, níveis altíssimos de ansiedade. Na verdade, a ansiedade também ela é vista como a doença do século. Né? A ansiedade, se a gente for parar para pensar sobre a ansiedade, é interessante, porque a ansiedade é algo bom. Né? Na verdade, assim, ela é algo que vem com o ser humano, assim como, por exemplo, o medo. O medo nos mantém vivos. Sim. A ansiedade também. Por quê? Porque se for parar para olhar num contexto geral, numa empresa, qualquer organização, você vai perceber que as pessoas que são ansiosas, elas são os melhores chefes, os melhores alunos, os melhores alunos lá no CrossFit, porque elas são regradas, são disciplinadas. E elas querem buscar o resultado, né, cada vez mais. Porém, muitas vezes, né, uma pessoa que não tem um autoconhecimento, uma pessoa que não consegue controlar os seus níveis de ansiedade,
faz com que a pessoa comece a desandar, né? A ansiedade começa a atrapalhar a vida dela. Sim. Então esse já é um sintoma de que, bom, talvez essa minha ansiedade não está no nível que deveria Saudável, estar. né? Não está no nível saudável, está me prejudicando. Eu já então, da mesma maneira lá que a depressão ou ela causa hipersonia, né, que a pessoa dorme o dia inteiro, ou insônia, onde ela não dorme, na ansiedade também. Mas aí é por conta de pensamentos de, bom, o sono não chega porque eu estou deitado na minha cama, mas eu estou pensando naquilo que eu preciso fazer no outro dia, né? Ou às vezes eu acordo lembrando de algo e se eu não fizer aquilo naquela hora, não vai resolver. Sim. Não, mas calma, tinha mais 3 horas de sono. Não, mas agora que eu acordei já era, tem que fazer agora. E daí quando viu, dormiu ali 2, 3 horas numa noite, que é uma quantidade pouquíssima, né? E atrapalha, né? Vira aquela bola de neve que a gente estava falando ali. Vai atrapalhar na rotina, vai atrapalhar em tudo, né? Então, por exemplo, a prática de exercício físico também diminui a ansiedade, né? Ela faz com que você controle justamente por essa descarga energética, né? Então, isso já bloqueia, tipo, por exemplo, na ansiedade, os pensamentos que vão estar vindo ali para ela, como a pessoa já vai estar mais cansada, Sim. automaticamente ela vai estar mais relaxada, então o estresse vai diminuir, a ansiedade vai diminuir, o humor vai melhorar, então é algo... Eu tenho uma dúvida. A ansiedade e, por exemplo, eu desenvolvo uma depressão a partir de uma ansiedade ou elas podem estar relacionadas? A pessoa ter um quadro depressivo e um quadro de ansiedade também? É uma dúvida que eu tenho. Né? Ao mesmo tempo que elas são transtornos separados, a gente também tem casos, né, como comorbidades, então que elas funcionam juntas no mesmo organismo, né, na mesma pessoa. A gente pode chamar de depressão ansiosa. Então, às vezes a pessoa tem um quadro tão grave de ansiedade que bloqueia ela de fazer as coisas. Entendi. Por exemplo, um sintoma de procrastinação, sabe? Procrastinação. A pessoa deixa tudo para fazer depois. Se for para pensar... Ela tem muitas ideias, mas... Isso. É interessante porque, bom, mas a pessoa ansiosa ela não vai render mais, nem sempre. Né? Às vezes ela é tão ansiosa, a cabeça dela funciona tão rápido que o corpo não acompanha e ela acaba se travando. Então, ela acorda naquele dia pensando em tudo que ela tem que fazer, mas ela não consegue fazer, porque ela não consegue mais organizar, dar o primeiro passo. E se a gente for pensar isso, né, numa escala maior, então a pessoa, consequentemente, ela vai começar a também se isolar mais. Por exemplo, uma pessoa ansiosa que tem, digamos, uma fobia social. Então, dificilmente ela já vai procurar uma atividade física que envolva mais pessoas, Sim. que envolva um grupo, porque ela já vai ficar pensando, o que eles vão estar achando de mim? Mas olha essa minha idade, eu vou começar, todo mundo vai ficar me olhando, todo mundo vai me julgar, todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer aquilo. Quando na verdade, nada daquilo era o fato que aconteceria. Sim. Mas a pessoa criou diversas situações na cabeça dela, e isso foi isolando e, enfim, claro, a depressão, assim como a ansiedade, ela vai depender tanto de uma questão genética, quanto de uma questão do meio, né? Então o CrossFit poderia ser, uma forma que a gente poderia trabalhar bastante é mostrar para a pessoa que ela é bem-vinda, né? Que ela pode executar essa atividade. Sim. E se sentir bem, independente de quem está lá. Legal. Acredito que hoje em dia a gente tem muito essa característica, né? Como tu falou, eu faço jiu-jitsu e na minha academia o pessoal é muito receptivo, então isso é uma característica do grupo e acredito que muitos grupos, né, de modalidades específicas têm esse acolhimento. A gente tem aí companhias que fazem corrida, livre, bike, enfim, em modalidades que acredito que a grande maioria dos grupos hoje em dia tem essa questão acolhedora e isso é um fator muito positivo, né, para que a pessoa realmente ingresse ali na atividade física e tenha resultados tão saudáveis, né, tanto na sua saúde física quanto mental. Lógico que sempre que a gente fala, né, por exemplo, o Vitor trouxe a realidade do jiu-jitsu, eu já fui praticante de jiu-jitsu e a gente acaba puxando um pouco pro lado do CrossFit, é óbvio, nós estamos fazendo uma live em um Instagram de um box de CrossFit, então é lógico que a gente sempre vai puxar o CrossFit, mas o CrossFit é uma atividade em grupo, é um dos exercícios que você pode fazer, por exemplo, se você gosta de lutas, você pode procurar uma academia de boxe, você pode procurar uma academia de Muay Thai, Karatê, Taekwondo, enfim, as companhias de corrida, e eu acredito que essa questão do acolhimento tem muito a ver porque o esporte ele traz esses benefícios
psicológicos no praticante, e todo mundo que está ali praticando esporte está muito bem, né? Eu estou fazendo algo que eu gosto e eu percebo que tem uma pessoa nova que também veio para esse mundo que eu gosto tanto, e eu quero acolher essa pessoa, eu quero que essa pessoa se sinta bem assim como eu sinto. Então isso vai acontecer no jiu-jitsu, porque a galera que pratica jiu-jitsu gosta muito, né? Sim. Se pudesse rolar 3, 4 vezes por dia, faria esses rolas 3 ou 4 vezes por dia. Então é natural que você seja muito bem acolhido, né? Independente, por exemplo, eu conheço o pessoal da Allianz, eu sei que não tem essa questão, faixa branca, não sei o que, não tem essa diferenciação. No CrossFit é a mesma coisa, às vezes a gente fica com muito medo, né? Mas como que eu vou fazer tudo aquilo que vocês fazem? Como que eu vou levantar tanto peso? E aí a gente fala, não, peraí, você não vai levantar tanto peso, fica tranquilo. E existe também no CrossFit hoje, a gente fica muito feliz que aqui em Joinville tenha existido a união entre os boxes. Nesse final de semana eu estava lá na CrossFit Insano, que é a última box que abriu, e a gente tem feito alguns encontros para treinar todo mundo junto, então foi muito bacana, porque além do pessoal do Moinho CrossFit, além do pessoal da CrossFit Insano, tá havendo essa união entre os boxes. Então, nós fomos a um box onde a gente não treina, onde nós não conhecemos todas as pessoas e fomos extremamente bem tratados. Então, acho que esse é um dos aspectos mais positivos da prática esportiva, porque existe uma identificação muito grande entre os praticantes. Proporciona uma inclusão também. Exatamente. Você vê o cara com a camisa do jiu-jitsu, você já, eu sou da mesma tribo, né? Já tem assunto para falar na Exatamente. Daí você pega, por exemplo, do CrossFit, né? Muito normal hoje você vê os caras com a camisa do CrossFit, roupas da Reebok, tênis do CrossFit, você já cria, né, aquela identificação, né, com a pessoa. Então você acaba vendo que você tem algo em comum, né? E você vai gerar o rapport, né? Que você consegue identificar com a pessoa. Então, os fatores positivos, né? A gente poderia talvez ficar 1 hora e meia falando só sobre isso. E com certeza a gente vai ter mais nos nossos tópicos aqui a respeito desses fatores positivos, né? Porque a atividade física, o exercício físico bem programado, bem orientado, ele só vai trazer benefício. Ele não é capaz de trazer malefícios, né? É interessante, acho que até para fechar nesse tópico, pensar que o exercício ele atua tanto na prevenção quanto na promoção, né? Tanto na saúde física e mental. Sim. Se a gente for pensar na parte física, a pessoa ela vai ter um estilo de vida melhor, ela vai ter uma probabilidade menor de ter doenças, enfim, né? Uma doença cardíaca, uma doença, enfim, diabetes, enfim. Porém, na saúde mental também, né? Então a pessoa não precisa esperar desenvolver um quadro crônico para ela iniciar um tratamento com com atividade física ou para ir ao psicólogo, né? Tem gente que, por exemplo, pensa que para ir ao psicólogo eu preciso ser um louco. Nada disso. Na verdade é totalmente o contrário, né? As pessoas deveriam trabalhar justamente na prevenção para evitar que adoecessem. Se você já é louco, daí não é o psicólogo, né, que vai conseguir te ajudar muito. Você vai continuar sendo louco, talvez seja um louco mais controlado. Mas isso que ele falou é verdade. Eu nem cheguei a comentar, né, mas o Vitor veio por indicação da minha psicóloga. Então eu procuro ter uma alimentação boa, né, eu procuro escolher bem os meus alimentos, eu treino todos os dias, mas mesmo assim existiam alguns aspectos que eu sentia a necessidade de procurar uma ajuda especializada, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu procrastinei muito isso porque eu achei, eu estou bem, eu vou buscar auxílio em familiar, eu vou buscar, e na verdade você precisa de alguém que te ajude de forma específica, né? De forma profissional, né? E como todas as pessoas, eu tenho as minhas questões, tenho questões pessoais que eu preciso resolver, e assim como o exercício físico é um investimento na saúde, você procurar um psicólogo, você procurar um tratamento especializado é um investimento sensacional, assim, né? Porque você está conversando com alguém que não te deve nada, não que as outras pessoas te devam, mas é alguém que não tem relação nenhuma com você, né? Tipo, a minha psicóloga, ela não gosta de mim, então ela não se preocupa com as coisas que ela vai falar, né? Eu digo não gosta na questão emocional mesmo, afetiva mesmo. Então muitas coisas que eu escuto, que eu preciso absorver, que eu falo, é verdade, né? Que talvez a Lisa não tenha coragem de me dizer, né? Ou me diga passando uma faca sem ponta, e na verdade o que eu preciso é levar uma facada com ponta mesmo naquele momento. Então foi fundamental, assim, no ponto em que eu estava passando, ter procurado essa ajuda. Então eu deixo o conselho aí, deixo a sugestão para que todos que percebam a necessidade, que busquem
né, ajuda especializada em todos os aspectos. Além do exercício físico, talvez procurar um... Além do exercício físico, obviamente, essa é a intenção desse nosso bate-papo. Então vamos falar um pouquinho sobre motivação e sobre os fatores de motivação relacionados à performance física, à performance esportiva, e talvez nesse ponto a gente já comece a entrar um pouquinho mais na parte competitiva, né? Vamos falar sobre o perfil de vida saudável, né? A pessoa que procura, não deixa de ser performance, né? Eu quero performance física para emagrecer, eu quero performance física para lidar melhor com as tarefas do meu dia a dia e de que forma que eu consigo me motivar, né, para que eu consiga seguir esse planejamento, essa programação de treinamento. Quais são as relações que tem em relação a tudo isso? Uhum. Bom, então quando a gente fala de motivação, a gente está entrando num campo aí que a motivação é um dos fatores. Sim. Né? Então, por exemplo, uma pessoa... Vamos trabalhar nesse conceito de motivação. Né? Na psicologia, não existe um direcionamento só para a motivação. Né? Aquilo que te motiva é algo muito complexo, se for para pensar. Está relacionado com tudo. Está relacionado em como foi tua infância, está relacionado com os ambientes que tu frequenta, as pessoas que te inspiram, né? As pessoas que tu tem como modelo, aquilo que tu entendeu como positivo, enfim, para desenvolver o teu caráter, para que desenvolveu a tua personalidade. Então tudo isso interfere na minha motivação. E se a gente for pensar grosseiramente nesse conceito, né, de motivação, é aquilo que me motiva a uma ação. Então eu tenho um objetivo e eu preciso me motivar para alcançar aquele objetivo. Então a grande questão, né, entre motivação e performance, bom, uma pessoa que não está motivada, dificilmente ela vai ter uma boa performance. Né? Mas ela está na modalidade que ela mais gosta, né? Ela faz crossfit. Na verdade, eu nem sei como funciona a questão de competição no crossfit. Tem isso? Tem. Existem competições, né? São reservadas como em qualquer modalidade, né? Existem as pessoas que buscam a competição e que vão treinar para isso. Existem as pessoas que buscam a competição, mas não sabem muito bem, né, o que vai depender dela para competir, e existem as pessoas que buscam o CrossFit, que são a maioria, né, esmagadora, que buscam o CrossFit como uma modalidade para ter qualidade de vida. Mas existem competições e as competições elas são escalonadas. Então ele é bem democrático, né? Você acaba conseguindo competir porque tem categoria, né, a Scale, né, que é a categoria mais tranquila, digamos assim, o intermediário, e o RX aí tem categoria Master, tem em equipes e tudo mais. Então existem as competições, mas elas são reservadas às pessoas que têm interesse, né, que têm o potencial para competir também. Tudo isso desenvolvido ao longo do tempo, treinamento e tudo mais. Sim. Bom, então pensando justamente nessa performance, bom, a pessoa está numa modalidade que ela gosta, que ela escolheu, mas muitas vezes está desmotivada. Né? Então a gente vai trabalhar aí, bom, sei lá, vamos pensar numa escala maior, assim, times de futebol, né? Não sei se tu assiste futebol, eu assisto. Às vezes tu percebe que aquele time está desmotivado. Sim. Né? Que aquele time perdeu, sei lá, perdeu uma essência, perdeu algo que aquele elenco não está conseguindo motivar-se para conseguir colocar sua performance, né? Tu vê que muitas vezes foge de uma questão simplesmente técnica ou tática, Sim. mas é uma questão mais psicológica, mais emocional. Então isso a gente vê nas modalidades tanto em grupo quanto nas modalidades individuais. Porém, quando a gente está falando de uma pessoa só, digamos que é muito mais fácil trabalhar a motivação, porque tu vai trabalhar simplesmente com ela, né? A individualidade dela. Agora imagina pegar um grupo, né? Precisa ter um grupo que venha desempenhar uma performance X. Então, trabalhar a motivação desse grupo é muito mais complexo, porque a gente tem o Davi que ele se motiva com isso, mas o Vitor já não se motiva com isso, ele se motiva com outra coisa. E às vezes o fator motivacional do indivíduo está relacionado ao grupo, né? Eu até gosto de jogar, eu sinto muita vontade, eu sei que eu poderia render mais, mas eu não estou satisfeito com o grupo em que eu estou, né? Então é muito mais complexo, né? Você trabalhar com um grupo. Exatamente. E aí a outra questão é, bom, eu estou motivado, né? Digamos que a pessoa esteja motivada, ela inicia, né? Acho que isso acontece muito, assim, pessoas que, bom, talvez
nem estão pensando muito na performance, estão pensando mais, sei lá, na qualidade de vida mesmo, estão motivadas, seja por uma live que elas estão acompanhando agora, e falam, não, realmente caiu a ficha, preciso buscar mais a minha parte física, preciso experimentar mais isso, ou seja porque elas acabaram de receber um diagnóstico médico, infelizmente isso a gente sabe que motiva muitas pessoas, né? É o famoso vou aprender a nadar quando a água bate na bunda, né? Exatamente. Então, infelizmente, a pessoa tem uma vida desregrada, enfim, aí, bom, tem um problema no coração, tem um AVC, enfim, ou ela liga o alerta, opa, né? Aí o médico vai falar, se tu quiser viver, tu precisa fazer isso, isso, isso. E aquilo vira a motivação da pessoa, assim. Então, vamos pensar, beleza, ela começou motivada, mas e aí? E para essa motivação permanecer? Né? Não sei se tu percebe lá na academia, mas muitas pessoas que começam motivadas e de repente desmotivam, estão desanimadas. Isso atrapalha, né? Ela começa já a faltar, começa a vir menos vezes e quando tu vê ela sumiu. Abriu mão. Sim. Abriu mão. Aquela motivação ela foi instantânea, ela não foi duradoura, né? Ela foi a curto prazo e ela... É que, na verdade, a motivação, né, eu vejo dessa forma, mas a motivação é o que vai fazer você levantar e sair para fazer aquilo. Mas você não vai, e é importante que a gente entenda isso, né? Eu acho que é um aspecto fundamental da vida adulta, você entender que você não vai estar motivado todos os dias. Exatamente. E que mesmo assim você precisa cumprir as suas tarefas, né? Por exemplo, eu costumo comparar ao trabalho. Eu falo, pô, todos os dias você sai de casa motivado a trabalhar? Não, é óbvio. Então, na verdade, você só está indo porque no final das contas você vai ter um salário. Né? Mas e aí, qual é o preço que você está pagando por esse salário, né? Que você está tendo? E, na verdade, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte do amadurecimento. Você entender que eu não estou motivado para treinar, mas o treino faz parte das tarefas que eu preciso cumprir para alcançar o meu objetivo. Né? Então, acho que o fator principal é que o praticante, né, que o funcionário, que as pessoas entendam que essa motivação ela acaba. Né? Você está motivado e muitas vezes você deposita, né, que entra muito a questão da ansiedade também. Sim. Você deposita uma ansiedade tremenda. Você fala, pô, vou começar no CrossFit. Eu tive um amigo que começou no CrossFit e em um mês o cara secou. E eu vou começar o CrossFit também e eu vou secar em um mês. Então a tua motivação é essa, ela vai durar um mês. E será que quando você não secar, você pôr o pé em cima da balança, essa tua motivação vai continuar? Ou você vai ficar mais motivado ainda e vai falar, putz, por que eu não consegui? E aí você vai fazer, né, aquele trabalho de análise, e tem que ser uma análise criteriosa de tudo que você fez. Pô, esse meu amigo me falou que ele seguiu dieta, eu não segui dieta. Esse meu amigo, ele treinou todos os dias, eu não treinei todos os dias. Então, na verdade, você era só um motivado. E pronto, né? E às vezes uma pessoa motivada que faz poucas coisas é mais perigoso, né? Ele acaba gerando mais desconforto para si do que gerando benefícios, porque a única coisa que ele tinha era a motivação. Ele tinha motivação, mas ele não teve a disciplina. Ele tinha motivação, mas ele não criou um hábito. Então, no exercício físico, no trabalho, na alimentação e até para tomar banho e dormir, você precisa criar um hábito, né? Tomar banho todos os dias, escovar os dentes e dormir nos mesmos horários. Isso vai gerar benefícios. E com o exercício é a mesma coisa. É interessante a gente pensar então, né? Talvez alguém que começa numa modalidade, enfim, seja ela um atleta de alto rendimento ou não, mas ela estabelece metas e objetivos. Sim. Então, aquilo passa a ser o foco principal dela, a meta, e a motivação dela está em torno daquilo. Porém, às vezes as expectativas que ela cria em torno de algo, em torno de algum objetivo, elas são muitas vezes utópicas, né? Talvez a pessoa cria uma expectativa, ela olha na internet lá, fórmula mágica para ficar saudável em um mês, fórmula mágica para conseguir ganhar tanto de massa magra em um mês. Sim. E as pessoas criam expectativas porque aí vão para o YouTube, vão para o Google e vê pessoas que conseguiram fazer isso e elas, né, como tu falou, em um mês, beleza. Só que daí vem a frustração, né? E daí é aí que a gente pode trazer a parte psicológica de novo para essa conversa. Por exemplo, como que a pessoa lida com uma frustração, né? Então, vamos pensar no atleta de alto rendimento. Um atleta de alto rendimento que não tem uma preparação psicológica, um acompanhamento psicológico, o que vai acontecer? Na primeira competição que ele perder, ele vai se frustrar.
frustrar, e não sabendo lidar com essa frustração, isso pode até acabar com a carreira dele. Sim. Né? Isso pode, talvez criar uma expectativa tão grande em cima dele, né? Por que a gente tem aí tantos, né, o Brasil, o país do futebol, a gente vê a molecada com talento indiscutível a nível mundial. Sim. Porém, são poucos os que conseguem chegar. Muitas vezes está relacionado à questão psicológica também, né? O fato de ficar longe da família, o fato de, criar toda essa expectativa em cima de uma pessoa para que ela seja, né, um atleta de alto rendimento. Enfim, e numa competição tem vários fatores, né? Tem a torcida, tem o teu treinador, tem aquilo que tu se preparou, tem o teu adversário. Que às vezes você chega e você, tem um cara bem maior do que eu ali, né? Isso são fatores que limitam, né? Exatamente. E acho que a geração, ou o momento que a gente está vivendo, as pessoas não sabem lidar com o tempo. Porque muitas vezes não vai ser uma coisa rápida. Isso. E o que gera frustração é não conseguir na primeira ou na segunda e a pessoa acabar desistindo. Né? De você ver, né? Que, por exemplo, quem você falou, eu procurei uma fórmula mágica, eu encontrei um canal no YouTube. O YouTube é o palco. Né? A gente está vendo o palco de tudo o que a pessoa construiu até ali. Então a gente está vendo, ele está aqui em cima, né? Só que tudo que ele fez para chegar até aqui, né? Todos os bastidores, tudo que ele fez, né? Até tem um exemplo, esse final de semana a gente assistiu o especial daquele grupo de stand-up, Em Pé na Rede. E é o espetáculo de 11 anos. E mostram as fotos. Então você vê que são 11 anos de caminhada, né? E isso trazendo, por exemplo, não existe nenhum atleta em um ano. Né? É muito difícil. Tem algumas pessoas que se destacam em um ano? Tem. Mas elas fazem parte de uma minoria. Né? Não faz parte de 99,9% das pessoas. 99% das pessoas... Vem um pouquinho mais pra cá. Tá saindo. Tá fugindo. 99% das pessoas, elas precisam, para conquistar qualquer coisa, né? Aqui não precisa necessariamente falar só a respeito do aspecto esportivo e performance do esporte e tudo mais, mas as pessoas precisam se esforçar, né? E muitas vezes a frustração, a pessoa vai passar por algo que todo mundo passa, às vezes mais de uma vez na semana. Sim. Que é de pensar, será que isso é para mim? E é natural, às vezes você passa por dificuldades, né? Seja nos estudos, seja nos esportes, seja... Às vezes você está lá no jiu-jitsu e você levou um amasso. Aí você senta no canto do tatame e pensa, cara, será que isso é pra mim? E às vezes a mesma coisa no CrossFit. Eu estou treinando e era um treino que eu esperava um rendimento um pouco melhor, era uma competição que eu esperava ir bem e acaba que por diversos fatores eu não vou. Sim. Aí o primeiro pensamento que eu falo, cara, acho que não é pra mim isso aí. Só que aí você precisa aprender a lidar com isso, né? Saber que a frustração ela vai chegar e que ela deve servir como combustível. Ok, isso. Talvez não seja para mim agora, mas o que eu preciso fazer para melhorar? O que falta na minha performance para que isso seja para mim e que eu sinta, né, mais orgulho ainda de tudo que eu faço, de tudo que eu estou conquistando, né? E a performance ela vem no dia a dia, no treino, e na habilidade que a gente vai desenvolvendo de lidar com todas essas dificuldades, né? Esse exemplo que tu trouxe é bem interessante porque a gente pode pegar ele e exatamente esse momento decisivo ali de, né, me frustrei, perdi a competição, todo mundo criou expectativa em mim, agora o que vai ser? Justamente nesse momento é que, por exemplo, um psicólogo, né, acho que é importante eu entrar aqui com a questão da psicologia do esporte, né, a gente acabou não falando um pouquinho disso. Sim. Mas hoje, até para o pessoal de casa entender, a gente tem a psicologia do esporte como uma área de especialização na psicologia. Sim. Então, um psicólogo do esporte, ele precisa ser, acima de tudo, psicólogo, claro, porém ele precisa entender de esporte. Sim. Então, é um profissional que faz uma formação específica, né, de especialização, ele precisa entender de nutrição, né, afinal, por exemplo, a gente está trabalhando com um grupo de atletas que, tu acha que o cara está desanimado, mas o cara está, sei lá, com um mau humor, todo fim de treino ele tem um mau humor e tu não entende, aí tu vê a alimentação do cara, tá tudo errado, né, ele, na verdade ele está de mau humor porque ele está morrendo de fome, ele queria estar em casa comendo, mas, então, vamos tentar adequar essa rotina de alimentação para mudar, para ver se vai influenciar no humor. Então, enfim, é um profissional que vai ter que ter esse olhar para tudo, né, ele vai ter que entender, querendo ou não, da técnica, enfim, daquilo que ele sabe, né? Se é atletismo, se é crossfit, se é jiu-jitsu, se é futebol, enfim, independente da área, ele vai ter que conhecer aquela área para que ele possa estar em diálogo com o treinador, porque ele também não vai poder passar por cima do treinador e outras coisas.
nem é o objetivo, né? O objetivo é que sempre seja uma equipe que trabalhe em harmonia. Enfim, então o psicólogo do esporte, ele vai trabalhar justamente nessa questão aí. Por exemplo, o cara se frustrou, se decepcionou, teve, né, não foi o resultado que ele esperou, mas como que ele vai fazer para que isso venha impulsionar ele, né, e não tirar ele do esporte, enfim, acabar com a carreira dele muitas vezes. Então é justamente nisso que o profissional vai acompanhar, vai trabalhar, enfim, vai começar a ver no perfil daquela pessoa aquilo que motiva ela, aquilo que desmotiva, trabalhar, né, tentando, se a torcida está sendo um aspecto negativo, vamos trabalhar para que isso vire, para que essa chave vire, né? A gente tem diversos recursos aí na psicologia como técnica para que a gente comece a perceber diferente as coisas, né? Porque na verdade a gente interpreta tudo que está acontecendo ao nosso redor muitas vezes de uma maneira equivocada, muitas vezes com erros. Então a gente pensa coisas que na verdade muitas vezes são mentira, né? A gente vai para pensar, na nossa cabeça aí passa, sei lá, milhões de pensamentos num dia, mas quantos deles são realmente verdadeiros, quantos realmente vão acontecer, ou pensamentos até mesmo sobre mim, né? Como tu falou ali, o cara se frustrou, automaticamente veio vários pensamentos para ele. Será que é para mim mesmo? Será que eu estou no meu esporte certo? Né? Então trabalhar justamente com esse tipo de pensamento para que a pessoa consiga virar essa chavezinha e transformar isso em rendimento, né? E transformar isso, se eu fui lá né, fui praticamente esmagado naquela competição, eu vou pensar, agora vou voltar, né, vou refletir, o que eu preciso fazer? Foi a questão mental também? Foi a questão técnica também? Foi a questão física também? Então vamos trabalhar tudo isso para que eu chegue lá na próxima e talvez não seja na próxima, talvez seja só, né, daqui a algum tempo. Mas a pessoa precisa aprender realmente a lidar com essa frustração para manter ali uma performance que ela, ou melhor, para alcançar talvez a performance que ela deseja, né? E é importante que haja essa interdisciplinaridade, né? Que o nutricionista tenha o conhecimento, mas que consiga ter um diálogo com o psicólogo. Sim. E que o psicólogo tenha um diálogo com o profissional de educação física. Sim. E que o fisioterapeuta também vai entrar, né, nessa interação, mas que todos eles consigam falar a mesma língua, né? Que nem você falou, às vezes o cara tá aparentemente com o emocional abalado, mas no final das contas ele só está com fome. Então às vezes, vamos fazer um tratamento, vamos fazer uma intervenção terapêutica, não sei o que, e o cara precisava de uma banana e uma aveia, né? Então às vezes as coisas elas são muito mais simples, né? E eu vejo isso muito na minha prática, né, como profissional de educação física, que às vezes a pessoa, eu não estou conseguindo render, não sei o que, e às vezes a última pergunta que eu faço é, quanto você está treinando? E eu pergunto, como é que está o teu relacionamento, né? Por exemplo, quando o cara é casado, ou quando a moça é casada, como é que está o teu relacionamento em casa? Às vezes está tendo uma cobrança, ele está tendo uma cobrança que é dele mesmo, de entrega para o parceiro, para os filhos, enfim, às vezes a questão financeira. Aí a ideia é, diminui um pouquinho o ritmo do treino, não deixa de vir treinar, mas não se cobra tanto aqui. Você está tendo cobrança muito grande. Além do treino, daí o treino que é para ser uma coisa para você tirar um pouquinho isso da tua cabeça, tirar um pouquinho toda essa carga, você está colocando mais carga ainda no treino, então você está se cobrando fora daqui. Então é muito importante que haja esse bom senso, né? Às vezes você acha, eu estou sentindo que eu preciso treinar mais, então vamos lá, vamos socar carga aí, bora, vamos fazer mais treino, e aí você acaba colocando mais uma carga emocional, né? Uma carga física e emocional, para que essa pessoa lide. Então às vezes é importante que, procura um nutricionista. Para cada área, para cada especialidade, existe um profissional, né? Não é por acaso que existe uma formação em psicologia, porque eu posso ajudar o meu aluno com algumas palavras de motivação, mas é o máximo que eu posso fazer, né? O meu domínio acaba ali, né? Eu não posso fugir disso. Então às vezes é importante, você já procurou um psicólogo, procurou uma nutricionista, e às vezes a tua performance depende disso. Sim. Às vezes você tem um baita potencial, você poderia performar muito melhor, mas você tem um bloqueio, né? Que, por exemplo, a torcida. O cara vai super bem dentro do treino, isso em qualquer modalidade. O cara a gente chama de leão de treino, né? Mas é o gatilho da competição. Então, às vezes, quais são esses gatilhos emocionais? O que faz com que ele tenha, eu tenho medo do meu adversário. Ok, vamos lá, então vamos tratar isso de que forma? Você treinou tanto quanto ele? Treinei. Você tem 2 braços? Tenho. 2 pernas? Tenho. Você
Então, você tem capacidade, você tem que ir lá e você tem que fazer o que você treinou para fazer. Isso não é garantia de que você vai ganhar, mas você tem que ir e você tem que estar na sua melhor forma, né, para você apresentar aquilo. Se você não ganhar, mas apresentar o seu melhor, vamos corrigir, vamos ver para que na próxima você volte e que você consiga sair vitorioso, né? Sim. Mas eu acho que agora a parte mais importante é destacar que a motivação ela acaba, né? É fogo de palha, né? Sim. Ela vai acabar e no final das contas o que fica é o seu hábito, é a sua disciplina. A Isa já bateu no relógio ali. Vamos então para o nosso último. Temos 10 minutos, 11 minutos. Eu tô craque aqui no tempo já. O nosso último tópico, então, que é um pouquinho do que a gente já vem falando, que é a mentalidade de competição, né? Hoje, ninguém mais fala em mentalidade, né? Nós vamos falar agora sobre mindset. Então, a gente vai entrar agora no mindset, vamos falar como que a pessoa vai alterar, o mindset vai ressignificar, beleza? Então, a gente vai falar sobre mentalidade de competição. De que forma, né, a gente já vinha falando sobre isso, mas de que forma que o aspecto mental, essa parte psicológica, ela vai interferir no momento, né? Eu já ouvi um treinador, ele fala que o treino é 99% físico e 1% mental, e a competição ela é 99% mental e 1% físico. Você concorda, discorda ou nunca te ouviu falar? Eu acho que, na verdade, eu nunca ouvi falar nessa porcentagem, assim, mas eu acredito que seja um pouco alto demais pensar que, sei lá, o treino é 99% físico. Eu acho que é um pouco demais, porque todo aquele fator, né, o que levou a pessoa a sair de casa, estar ali, às vezes abandonou, sei lá, deixou em casa a família, deixou em casa os filhos, enfim, para estar ali, motivado muitas vezes, ou não, né, ou simplesmente por um hábito, uma rotina. Mas então acho que tem muito mais fatores psicológicos que influenciam também no treino. Assim como a competição também, né? Não dá pra pensar que é 100%, né, psicológico, porque senão a gente chega lá, um cara, né? Nossa, um cara super bem trabalhado mentalmente, chega lá e ganha a Olimpíada em todos os aqui, ó, a barra mentalmente Então a gente tem que pensar em algo mais equilibrado. Sim. Mas realmente, né, a competição ela mexe muito mais com o ser humano. E pensando então em atletas, né, de alta performance aí, a motivação é um dos aspectos, né, como eu tinha falado, né, é um dos aspectos que vai envolver. Mas a gente tem que pensar na concentração também, né, na emoção, né, a parte emocional e a parte do estresse até mesmo, né, porque assim, a gente tem que pensar que o ser humano, né, essa mistura de enfim, sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, e isso tudo, de certo modo, vai influenciar na minha performance. Então, bom, além da motivação, né, o que um atleta de alta performance precisa trabalhar, né, isso com o auxílio também de um profissional, vai ser a questão da concentração dele. Então, bom, tem momentos que não é interessante você estar relaxado, tem momentos que é interessante você estar estressado. Sim. Né, então, isso vai variar, claro, de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que antes de, sei lá, entrar, né, para competir, ela precisa estar ouvindo uma música pesada, um rock, um eletrônico muito, que está jogando ela para cima. Tem pessoas que já não, tem pessoas que já preferem estar ouvindo uma música calma, porém elas precisam aprender a transformar isso em rendimento. Sim. Essa é a grande questão, né? Como eu falei, não tem aquela fórmula mágica, isso é muito individual, mas, enfim, a concentração, ela pode ser treinada, né? Então, bom, se eu estou prestando mais atenção nos fatores externos, eu estou esquecendo de mim, estou esquecendo de como eu posso manter minha cabeça aqui para funcionar melhor, para render melhor, isso vai influenciar a minha performance. As minhas emoções. Então, hoje, um profissional, né, de alta performance que não tem equilíbrio emocional, dificilmente ele vai conseguir se manter bem, né, no topo ali por muito tempo. Então vamos pensar, sei lá, numa modalidade... Hoje em dia talvez nem chegue ao topo, não sei se você concorda, mas eu acredito que isso faz parte da base, né? Quando o atleta começa a ter algum destaque, vai começar a ter algum destaque não necessariamente ocupando o topo. Sim. Mas para chegar e principalmente para se manter lá, sim, ele precisa ter um acompanhamento, né, mais relacionado a essa parte psicológica, relacionado à parte mental. Exatamente. Então, bom, o equilíbrio emocional, né, como a gente estava falando, ele vai influenciar demais, porque a gente sabe que em competição, por exemplo, tem aquela provocação, tem a torcida que vai te pegar no pé,
Então imagina, né? Um jogador... essa semana aconteceu um fato interessante até. Como eu falei, eu acompanho futebol e uma entrevista do técnico do Flamengo me chamou bastante atenção. Ele estava falando sobre o Gabriel, que é o atacante lá que tá fazendo um monte de gol, o atacante do Flamengo. E ele levou um cartão amarelo lá e ficou punido fora do próximo jogo por conta de reclamação, de ter discutido com o adversário. E daí o treinador deu uma entrevista que me chamou bastante atenção, que ele falou: os grandes atletas também são aqueles que têm grande controle emocional. Sim. Entende? Então, faz parte do jogo, faz parte da competição, tu provocar, tu fazer algo com o teu adversário para tentar justamente tirar a concentração deles. Sim. E se tu não for uma pessoa que consegue equilibrar, né, se equilibrar emocionalmente, saber lidar com aquele momento que vai vir raiva, vai dar vontade de tu explodir, vai dar vontade de tu... E é rápido, né? É muito rápido. Acho que o fator importante é aprender a canalizar, né? Isso, canalizar. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar estressada e eu consigo canalizar para um desempenho. Acho que é quando a pessoa começa a se entender, ela consegue canalizar. Exatamente, o autoconhecimento é o caminho principal, assim. E nesse caso, a preocupação também é entender que, tipo, a expulsão dele prejudica um grupo. Né? Ele é um atleta extremamente importante hoje para o time do Flamengo e que essa atitude que ele poderia ter evitado pode gerar um desconforto para a próxima partida, né? Então no próximo jogo não tem gol do Gabigol. Porque não vai rolar gol do Gabigol porque ele está cumprindo uma suspensão. Então ele poderia... E principalmente que hoje tem uma cobrança bem grande em cima dele, né? Exatamente. Como ele está em destaque, ele também é bastante cobrado. Tem mais essa questão de, né, imagina a mídia, né? A gente está falando de modalidades talvez que não tenha tanto destaque na mídia, mas o futebol, sei lá, os grandes astros do basquete, enfim, desses esportes mundiais, eles são, na verdade, estrelas. Então, além de saber lidar com tudo isso, eles precisam aprender a lidar com a fama que vem, com toda essa questão de, né, tudo que o dinheiro também vai te oferecer. Então, imagina, né, por exemplo, sei lá, vamos pensar aí num atleta super no topo assim, um Cristiano Ronaldo. Sim. E o Messi, a gente pode pensar, mas o Cristiano Ronaldo, tu vê que ele é um cara, tipo assim, exemplo de atleta, de motivação, de concentração, de foco, de tudo. Com certeza a parte mental dele é muito forte, né? Com certeza para tu tirar ele do sério num jogo, numa partida, enfim, ele deve ter um equilíbrio emocional gigantesco, assim, porque ele consegue se manter no topo, né? Essa questão do topo que a gente estava falando ali, mas ele consegue se manter praticamente no auge ao longo de 10 anos, né? Tu vai ver que atleta de alto rendimento consegue fazer isso. Sim, é muito difícil. Já se perdiam no caminho, né? Exatamente. Então a questão emocional conta demais no seu rendimento, na sua performance e numa mentalidade que a gente pode pensar aí, né, de competição. Porque a pessoa ela não vai chegar ali, tudo bem. Não, ela é um competidor, tu tem que estar numa certa postura e tudo mais. Saber também usar o aspecto emocional a favor de si, para dificultar para o teu adversário também. Sim, com vai certeza. ter, saber jogar na mente dele também, para dificultar para ele, enfim. E às vezes você demonstrando esse controle, você acaba gerando, né, nele um nervosismo maior. Pô, o cara tá muito tranquilo, né? O que será que ele tem guardado ali pra mim? O que será que vai acontecer comigo? Porque, pô, tá sereno, tá andando devagar, tá com uma respiração super controlada. Diferente de você chegar com a boca branca, uma respiração toda descontrolada, inquieto, pulando, se batendo todo, né? O cara já vê, pô, ele tá muito nervoso. No começo ele já vai queimar a largada, certeza. Teve alguma pergunta? Teve vários comentários, na verdade. Okay. A Flávia, que sempre participa, falou que ela precisa dessa conversa antes das competições dela. Legal. A gente tem duas atletas, na verdade, no nosso box, que é de kettlebell. São atletas de kettlebell, campeãs, já várias medalhas. E um dos comentários dela foi aqui que a parte psicológica que afeta muito tanto os treinos quanto as competições dela. Com certeza. Nos treinos é para você se manter treinando, né? Você vê da importância, né? Ele falou, quanto de motivação, né? Quanto mental e quanto é físico. Né? Às vezes você é um cara muito bem preparado fisicamente e que tem um mental muito fraco, não serve para nada. E às vezes você é um cara extremamente motivado que não treina. Né? Você vai ser só um maluco gritando. Só isso, não vai ter uma boa performance física. Galera, então são 12h59, hoje vai dar tempo da gente se despedir. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Victor pelo tempo, pela disponibilidade, por ter trazido o teu conhecimento, com certeza absoluta, vai agregar muito para quem assistir a live.
Galera, mais uma vez, 20 segundos. obrigado aos que assistem. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem entrar em contato com o Victor para agendar uma sessão, psicólogo.victor, Victor com C. Beleza? Muito obrigado, boa semana a todos e a gente se vê na próxima terça-feira. Um abraço e obrigado pela atenção novamente. Tchau, tchau. Valeu.